Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, que a gente possa encontrar um pouco daquilo que a gente veio buscar. Sempre que a gente vem a uma casa espírita, a um templo religioso, de uma forma geral, nós estamos buscando algum tipo de orientação ou buscando algum tipo de cura. Normalmente essas orientações nos levam a algum tipo de cura. Antes de começar a falar um pouquinho, eu quero fazer um convite para quem quiser colaborar na doação de materiais para um projeto de tricô a ser desenvolvido pelas detentas do presídio municipal, presídio estadual de Torres. Então, fios de tricô e de crochê, agulhas para ambos também, aviamentos para finalizações, tesouras escolares e, eventualmente, alguma voluntária que queira participar do projeto. O projeto é desenvolvido pela direção do próprio presídio, nós temos um grupo de estudo lá. Então, Jesus nos lembrou, naquela orientação bonita que volta e meia eu repito aqui, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive nu e me vestistes, fui estrangeiro e me hospedastes. E tem uma parte que ele vai dizer, além da visita que os enfermos recebem, ele vai dizer: estive preso e fostes me visitar. Então esses trabalhos seguem uma orientação do Cristo, de forma que semear o espírito cristão em qualquer pessoa é produzir a liberdade dentro de si mesmo. Para quem gosta de cultura pop, que a gente encontra umas pérolas, e o próprio Chico Xavier gostava muito, nos contos Geraldinho, que ele pedia para que ele trouxesse as fitas VHS com Star Trek. Ele adorava Star Trek e dizia o que era verdade, o que não era verdade, nessas relações interplanetárias, algumas delas o Chico narrou, e quem não sabe, o segundo livro de Chico Xavier são experiências da mãe dele, contando como ela avaliou, como ela percebeu outras moradas nesse céu infinito, Então não é um tema avesso ao Espiritismo. Segunda obra de Chico Xavier já vai versar sobre isso. E aí tem um filme do Super-Homem em que a pessoa é condenada a 300 ciclos de recondicionamento somático. Complicado isso, Parece juridiquês, Mas somatização são os problemas que nós criamos através dos nossos próprios pensamentos, das nossas atitudes erradas, que viram doenças, que se externalizam em forma de doença. Então aquela pessoa estava não condenada por ser condenada, não por uma punição essencialmente, mas para que ela pudesse reconstruir, reparar a própria somatização, reparar aquilo que ela havia feito de errado para si mesma e para as demais pessoas. Então achei muito interessante, era quase uma condenação espírita, Mas hoje quero falar um pouquinho de Jesus, para a gente perceber ele um pouquinho mais próximo de nós. Quando a gente fica pensando nessa figura de uma forma mais próxima, mais íntima, quando a gente consegue ficar alguns dias mais vinculado a ele, bate uma saudade estranha, como se nós o conhecêssemos de alguma forma. E eu vou começar falando de um diálogo que está no livro Crônicas de Além-Túmulo, do cronista Humberto de Campos, ditado Chico Xavier, e ele vai narrar um encontro entre Jesus e João Evangelista. E ele começa perguntando a João, nesse encontro: João, tu lembra do meu aparecimento na terra? Aí João vai dizer: recordo-me, Senhor, foi no ano 749 da era romana, apesar da arbitrariedade do Frei Dionísio, que acabou esquecendo lá 4, 5 anos mais ou menos na contagem. Então, teoricamente, nós já estaremos mais ou menos no ano
2025 ou 26, se fosse feita a contagem certa. Mas aí Jesus vai falar, mas não é a ordem cronológica que eu tenho interesse, quero saber do significado. Aí João vai dizer, sim, o Senhor nasceu naquela manjedoura simples, foi recebido pelos pastores que haviam avistado o anjo, ou seja, a figura de espíritos iluminados que estavam avisando que havia nascido o Messias, toda aquela comoção de espíritos celestiais para a vinda de Jesus, para a vinda do Senhor para a terra, e vai falando sobre a história da humanidade, vai falar da figura de Ario, desde a cisma, né? João vai contar desde o cisma de Ario, no concílio de Niceia. Houve um problema na interpretação, porque eles disseram, de certa forma, que Jesus não existia antes da criação, portanto, praticamente se aboliu a noção de reencarnação, porque ali naquele concílio, basicamente, se decidiu que a alma não é anterior ao corpo. Isso gerou um problema para o cristianismo futuro, e assim sucessivas construções teóricas que abafaram a essência do ensinamento de Jesus, que era uma proposta de amor, de caridade, baseada na autonomia, na mudança dos sentimentos, baseada num projeto de autonomia, de desenvolvimento moral, e não na criação de uma estrutura supra-religiosa que fizesse o papel de superego da humanidade, como acabou acontecendo quando o Império Romano e o Bispado de Roma se uniram e fundaram uma instituição com poderes bastante expressivos. Embora esses poderes expressivos, ainda que na nossa ótica atual pareçam muitas vezes difíceis de compreender, eles ainda eram menos piores que os poderes do Estado, das pessoas da época. A gente pode ter uma noção disso, é que durante a Inquisição Espanhola, que era estatal, vinculada ao Estado, Roma, que era o auge da corrupção, né, tenta amenizar os estragos da Inquisição, porque mesmo nas mentes mais perturbadas, a consciência religiosa ameniza um pouco dos seus ímpetos, enquanto a visão de Estado às vezes ela aniquila, né, esses pudores de consciência. E então Jesus, como lembrou Humberto de Campos, que nasceu lá em 749, então possivelmente no ano 5 ou 6 antes de Cristo, é curioso, né? Portanto, viveu entre 36 e 37 anos, deixou para todos nós um legado. E esse legado, ele é o que nos mantém como sociedade vibrante até os dias de hoje. Quem não leu ainda Brasil, Coração do Mundo, fica o convite para entender qual a missão de nós brasileiros aqui no planeta, porque a nossa responsabilidade é para com o planeta. E nós vamos ver alguns detalhes que envolvem esse processo de ascensão de Jesus nos nossos corações. E Maria, é muito engraçada a história da família de Jesus, porque imagina nascer um espírito como Cristo no meio de uma família quase normal, né? Que tem pai, tem mãe, tem outros irmãos, tem que trabalhar para sustentar. E aí conta um caso, né, onde Maria recebe a visita de Isabel. E as primas falam da família, falam dos filhos. Humberto de Campos vai narrar esse encontro e percebe estranhas circunstâncias. Jesus foi para a Páscoa em Jerusalém, como era hábito dos judeus. Jesus, Maria e José foram para celebrar a Páscoa, e a Páscoa celebra no calendário judaico dois acontecimentos, mas um deles a saída de Israel, né, que simboliza o fim da escravidão, em Israel. Então eles saem do Egito e vão para a região do Sinai, e também a partir da chegada no Sinai, quando Moisés sobe o Monte Sinai e desce com os 10 mandamentos. Então é um período muito especial para a religião judaica, e a gente tem que estar lembrando que Jesus está inserido nessa cultura, e ela
e ele se aproveitou dela, né? Então eles vão a Jerusalém para a ocasião da Páscoa. Perdem Jesus de vista, né? Não tinha WhatsApp para perguntar onde é que estava, mandar localização, né? Perdem Jesus de vista. 3 dias depois eles vão achar Jesus. E vão achar Jesus conversando com os doutores do templo, com 12 anos. E lá pelo ano, portanto, né, 6, 7 da nossa era, Jesus estava lá. E aí, a mãe dele muito preocupada. E ele veio perguntar: mãe, mas o que tu quer de mim? Como assim? Tu já sabe quem eu sou, né? Ela já tinha sido avisada a respeito de quem era Jesus. E eu tive o depoimento de Hilda Tavares, que foi amiga de Chico Xavier, que contou a história um pouquinho diferente do que a gente, com mais detalhes do que a gente está acostumado, dizendo que Maria, aos 14 anos, estava no quintal de casa, brincando, quando teve a plena noção de que havia, de que estava, né, por esperar aquele que seria o Messias dos judeus. Ficou constrangida de contar para a família, acabou dizendo que foi a visita de um anjo, mas o próprio José teve em sonho a visão de que se tratava do enviado de Deus, e aí ele defende Maria e eles vão iniciar essa jornada juntos. Mas imaginemos a situação que é para aquela menina, né? Receber, claro que planejado por muitos anos. Miramês diz que mais de 500 anos de preparação para que Maria reencarnasse no planeta Terra. É uma preparação muito longa. Jesus fala em 4.000 anos de preparação para que um espírito de mais de 4 bilhões de anos, que é o Cristo já, né, capaz de gestar um planeta, pudesse vir para a Terra. Mas mesmo assim, ela encarnada na Terra vai ficar preocupada com o filho. Por que ele havia sumido? E aí ele vai dizer assim: acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? E ele vai dizer assim, além disso, né, mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus, meu Pai, porém deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a escola melhor. E aí a gente fica pensando qual é a escola de Jesus, né, gente? Fosse hoje assim, falasse para mim: nossa, vamos para Harvard, vamos para a Federal de Porto Alegre, né? Vamos para a USP. E olha o que ele vai dizer: no mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença, a seu respeito, ele recebeu convites, né, gente, para ficar lá. Jesus aproximou-se de José e lhe pediu, com humildade, o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, e aí ele concluiu, né? Ele aperfeiçoa. Então, a partir desse momento, né, desde então ele passa a aperfeiçoar as madeiras da oficina, empunhar o martelo e a enxada, enchendo a casa de ânimo com a sua alegria. Então, resumindo, ele falou para Maria que ele ia escolher a escola melhor, que era ajudar o pai e a mãe, sendo marceneiro na oficina do pai. Então Jesus, dos 12 aos 30, talvez um pouquinho mais, 34, 33 anos, vai ser marceneiro. Porque ele começa a pregar durante os anos finais da sua vida, que se dedica de forma exclusiva, né? Olha que interessante isso, gente.
Porque muitas vezes a gente não quer ter uma postura religiosa de assumir que nós somos cristãos, ou no nosso caso mais específicos, espíritas, 100%, porque a gente tem a ideia de que para isso a gente deveria virar quase que um monge. Não é verdade. Jesus não abandona a sua casa, vai ajudar os pais. Em outro momento, ele ainda pequeno, né, vai pegar alguns malfeitores, pegar pela mão e levar para dar comida. Claro que é o Cristo, né, gente? Mas pequenininho ainda, antes de ser quem nós o reverenciamos pelos atos públicos narrados no Evangelho. Então, os gestos simples são aqueles que Jesus tem nos convidado, dentro da nossa profissão, dentro das possibilidades da nossa família. Falava para minha colega de trabalho hoje, que o Espiritismo ele tira de cada um de nós todas essas concepções de que nós somos fruto dos nossos pais, na medida de resultado da nossa infância. Claro que a cultura da casa serve como educação básica, mas nós não somos herdeiros dos nossos pais, nós somos herdeiros de nós mesmos. Por isso é que nascemos com pais e mães, ou criados por avós, por tias, enfim, como for, necessários à nossa evolução. E tudo que a gente acabou sofrendo nesse período da infância foi para o nosso progresso, seja na esfera da prova, da expiação, seja na forma de uma escola, para nos tornar fortes para o futuro. Então, espírita, não pune pai e mãe pelo que é. Agradece por ter reencarnado, né? Tem coisas que nos fazem sofrer e chorar, é normal, né? A gente pode chorar, porque realmente tem coisas que nos magoam, é natural, né? Mas a gente não deve punir os nossos pais. Isso está no Evangelho, no capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Estudo que a gente tem a maior necessidade de aprender todos os dias. E é tão interessante que o Espiritismo é tão austero, né, no uso da caridade, e nos faz sempre meditar se tudo que a gente está fazendo é necessário ou supérfluo. Para os pais ele abre essa possibilidade, para os pais até o supérfluo. Olha que interessante, né? E aí fica claro também aqui que é no espírito de alegria. Francisco de Assis nos reensinou isso, nos ressignificou isso. A religiosidade não é lúgubre, não é fiscal da fé alheia, não é aquela que está preocupada com o pecado, mas sim com a promoção da virtude. É uma fé leve, que conduz aos outros pelo exemplo e não pela condenação. E aí, Maria e Isabel vão terminando a conversa, né? Vão dizer que as mães têm preocupações às vezes desnecessárias, ela preocupada com Jesus. Mas Isabel, como tia, chega assim: vem, Jesus, não quer vir com a gente? A gente pergunta para o sobrinho, né? Para um afilhado, para alguém vinculado a nós: vamos passear lá em casa? Aí Jesus responde assim: João partirá primeiro. Eu imagino aquelas duas mães com crianças aí de 12 anos, já que eles tinham 6 meses de diferença entre um e outro. O que aquele coração não ficava angustiado? Porque Isabel também sabia que havia um vínculo entre João Batista e Elias, já que João Batista é a reencarnação de Elias. Eles foram avisados disso. Mas chega na hora, a gente não tem noção de quem são as pessoas que estão à nossa volta. Muita gente que conviveu com Chico Xavier falava isso, não tinha dimensão de quem era Chico. E aí nós vamos ver
o exemplo que Jesus nos deu, tanto que nós estamos aqui nessa noite. Exemplo que ficou marcado. E lá no livro Há 2000 anos, nós vamos saber que Nosso Senhor, Ele fez no mesmo período da celebração da libertação do Egito, que é a Páscoa, que é a passagem, né? Ele fez também a sua passagem. Por isso que se chama Jesus o Cordeiro, porque era a tradição eles fazerem o Cordeiro na noite anterior à Páscoa, e a partir desse rito judaico, celebrar, fazer uma reunião em família, né, na véspera da Páscoa. Então ele foi conhecido como Cordeiro, que ele acabou sendo imolado. Então essas figuras do judaísmo são muito presentes, entender elas um pouquinho faz com que a gente entenda muito possivelmente a data do nascimento de Jesus, porque ele vai ficar 40 dias conosco. Por que 40 dias? Porque 40 dias é o período que a nossa primeira revelação vem ao mundo através de Moisés. Fica 40 dias no Monte Sinai. Então Jesus, depois que ressuscita, ou seja, fica materializado entre nós, fica 40 dias para repetir também o mesmo significado. E o que Moisés faz? Traz a primeira revelação, a lei. E ele também faz a mesma coisa. Fica conosco esses dias e nós vamos ter no Pentecostes a introdução da mediunidade abençoada. No Pentecostes, cada discípulo vai então passar a reproduzir aquilo que havia visto Jesus fazer. É o primeiro rompimento em larga escala da lei de Moisés que proibia a mediunidade. Porque qual era o problema da mediunidade no tempo de Moisés? Uma sociedade tribal e a mediunidade ser usada para o mal, através de espíritos inferiores que fossem conduzir as pessoas para caminhos ruins. Mas é sabido que haviam exceções, como é o caso de Saul, que vai procurar uma médium e se comunica com Samuel, que era um dos profetas de Israel, que havia ungido ele anos antes para ser o primeiro rei de Israel, e depois havia ungido o rei Davi. Portanto, a mediunidade, que muitos criticam em outras religiões, ela foi sim proibida por um período, com exceções em pessoas especiais, mas ela ganha um outro status, quando os discípulos de Jesus passam a fazer esse tipo de atendimento, a gente pode dizer assim, às pessoas mais necessitadas. Ali se cria o modelo que nós temos nas casas espíritas, né? Como os discípulos faziam a exposição, davam o passe, porque o passe não é invenção do Espiritismo. Jesus, no próprio texto evangélico, a gente vê a figura de Jesus, narrando os evangelistas, impôs as suas mãos e curou. A imposição de mãos é o passe. E Allan Kardec retoma isso, narrando, por exemplo, na Revista Espírita, como ocorria esse processo que hoje nós sabemos que é um processo de magnetização, né, de doação de fluidos. Então, o Espiritismo vem corroborar, vem reforçar aquilo que o Cristo deixou na Terra. Kardec mesmo nos diz que ele não veio criar uma moral nova, ele veio reforçar a moral do Cristo, que volta e meia a gente acaba esquecendo, né? Deixando um pouquinho de lado, e a gente não vem para que a gente saiba e não cumpra. A gente tem que saber e, se esquecer, permitir que as pessoas nos lembrem do quanto a gente deve lutar pela nossa própria evolução. Segunda revelação ao Mestre Jesus, e ele promete uma terceira. E essa terceira revelação, ela teria que vir num momento apropriado. Na Revista Espírita vão dizer, e muito se fala isso, que era necessária a ciência para que houvesse uma estruturação do pensamento racional, um certo enfraquecimento dos preconceitos em torno da religião, para que o Espiritismo pudesse surgir. E ele vai dizer que uma das figuras centrais para esse processo é a obra de René Descartes, como está lá na Revista Espírita. Feito esse trabalho com Descartes lá no final de 1600, a gente vai ter, né, a partir do discurso do médium, ele que sonha com o Espírito da Verdade, que o Espírito da Verdade é uma promessa de Jesus, narrada lá no Evangelista João, os capítulos 14,
onde ele promete, né, a vinda do Espírito da Verdade, que estabeleceria todas as coisas. Então, Descartes tem esse sonho, e nesse sonho, olha que curioso, ele fala que ele via um dicionário e ele via 5 volumes. O dicionário a gente sabe qual é, o Discurso do Método, e esses 5 volumes nós vamos ousar aqui, junto com outros amigos, entender que eram as 5 obras básicas, porque Descartes dizia que 3 estruturas básicas haviam na natureza da realidade. A primeira, incontestável, era a existência de Deus, porque se existe a perfeição, e nem eu sendo perfeito, nem meu pai, nem meu avô, notadamente a origem da perfeição só pode ter um ser perfeito, senão nós não teríamos ideia de concebê-la, não teríamos capacidade de concebê-la. Então a primeira noção que ele fomenta ao final do seu discurso é que Deus existe. A segunda é de que existe o princípio material, existe o mundo das coisas. E a terceira, que torna ele de certa forma famoso, é o espírito, porque ele diz: se eu penso, eu existo. Se eu cogito, cogito ergo sum, ou seja, se eu penso, eu sou. Então, portanto, o espírito existe. É a mesma introdução, é a mesma que consta na introdução de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, publicado lá em 1857. Mas nós vamos ter, para nós tentarmos ir para o encerramento, até às 11 horas está bom, acho. Nós vamos ter uma conversa, essa conversa da Ordem do Mestre, onde Jesus conversa com João Evangelista. Eles começam a bater o papo, e João está desanimado, porque parece que nada dava certo. Eles tentavam fazer o bem, vinha lá, nós encarnados naquela época, distorcíamos a igreja, fazíamos coisas erradas, guerras, lutas, disputas, compreensões às vezes arbitrárias, e Jesus calmo, dizendo que não, João, eu tenho confiança ainda. Aí ele chega no final: então tá, vou mandar que os mortos falem. Partirás imediatamente. E aí Humberto de Campos diz que em 50 anos já estava na Terra o Consolador. É só ler o capítulo, vai dar para entender, quem vai partir é João Evangelista. Passou 50 anos. Essas datas, essas publicações são interessantes, 20 de dezembro de 1935. A gente pode dizer que foi 9 meses depois nasceu Allan Kardec, 1804. Então, portanto, a conversa de Jesus com João Evangelista, 1803, final de 1803, reencarna Allan Kardec. E Allan Kardec vai propor a todos nós: conheçamos o cristianismo com o olhar da reencarnação. Quando as pessoas me perguntam: tu é espírita? Mas o que é ser espírita? Porque eles não sabem se tem os cultos africanos, se não tem, são respeitáveis, embora nós não estejamos associados, não concordamos pessoalmente com algumas práticas, por acharmos que existem formas mais objetivas de desenvolver a mediunidade, mas são estruturas mitológicas como nós temos a cultura grega. E nós achamos bonito quando nós citamos lá os deuses gregos, Apolo, Zeus, porque vem da Europa. E às vezes, quando a gente ouve essa estrutura equivalente do meio africano, a gente fica achando que tem um problema. Não, tem uma estrutura arquetípica muito interessante, que assim como os psicólogos utilizam do meio grego, a gente poderia utilizar do meio africano sem qualquer problema. Mas nós entendemos, assim como nós falamos há pouco na concepção cartesiana, como na composição espírita, só existem espíritos e são todos criados iguais, simples e ignorantes. Portanto, qualquer entidade espiritual que exista é um ser humano. Não há oposição a Deus, de forma que não existe o que se convencionou chamar de diabo. Existe sim figuras de seres humanos que erraram por muito tempo e estão na condição de perversidade provisória, porque aquele espírito foi criado por Deus e está
fatalmente destinado a ser um espírito de luz e um benfeitor. Só que ele tem livre-arbítrio, e ele vai fazer isso no tempo dele. Só que vai colher também os resultados. Quem estiver com pressa de superar os seus dilemas, a caridade é o caminho. Então Allan Kardec veio trazer para todos nós uma oportunidade de sermos cristãos que acreditam em reencarnação, de reforçarmos os princípios do Cristo. Onde, gente? Na igreja, no centro espírita, nos dias santos, na Páscoa, no Natal? Não. No trabalho do dia a dia. Cada um na sua oficina, cada um na sua marcenaria, como fazia Jesus, né? Seja ela como for. Usando aqui uma figura para ilustrar que a todos nós temos condições de fazer um pouco mais. Todos nós podemos celebrar o Cristo no dia a dia. Eu não sei vocês, mas tem dia que fica difícil, ficam difíceis as coisas, né? Tem dias que as pessoas não nos compreendem, nós também não queremos compreendê-las. Tem dias que alguma pessoa, a gente pede algum serviço para ser executado, a pessoa não aparece no horário combinado, ou não aparece, você fica empenhado. Não tem isso? Que dá um problema nas coisas do dia a dia, enfim. Como é que a gente se prepara? Chamando a estar com Deus. Olha o que Jesus diz para Maria: já estou com meu Pai. Eu tenho problema com as vibrações, né? Dependendo do lugar, sinto vibrações, e para não ser tanto social, tento criar formas de dissuadir. Tenho uma grande felicidade de estar em ambientes vibratórios elevados, mas sofro com alguns ambientes que eu não consigo equilibrar muita energia, ou tenho um desgaste desnecessário. Um exemplo é a academia. Tenho um problema com a música da academia que me incomoda. Aí eu ponho lá o fone e fico ouvindo música gospel, música evangélica. As pessoas vão achar que é um rock and roll, né? Muito bom para quem gosta. Não, fico ouvindo os hinos. Eu contrabalanço aquela energia. E eu sei que várias pessoas aqui, amigos nossos, têm estratégias diferentes para serem tocados, mas sobretudo para resistirem à tendência de serem agressivos, resistirem à tendência de sermos impacientes, de sermos grosseiros. Porque às vezes, gente, numa atitude impensada, a gente perde aquilo que o juiz que aparece a Públio Lentulus, depois que ele viu Jesus, conversou com Jesus, e depois que o Cristo curou a filha dele. Para quem não leu isso, está narrado no livro há 2000 anos. E aí ele tem um sonho depois do encontro com Jesus, e ele fala assim: perdeste o teu minuto glorioso. Às vezes 1 minuto define as nossas vidas. Uma estupidez, uma agressividade. E a gente vê isso em brigas de trânsito, em situações dentro de casa. O que passou, passou, né, gente? O espírita não morre de culpa. Ele vive para reparar o que fez de errado e assim reparando, construir um futuro melhor. Mas que a gente possa aproveitar os minutos que a gente tem pela frente, tornando eles gloriosos, muitas vezes nos vacinando com bons conteúdos, mas sobretudo trabalhando de forma simples e cotidiana no bem. Que Ele possa abençoar os nossos esforços, abençoar os nossos projetos. Lembrando que em março recomeçam os grupos de estudo que foram pausados no final do ano, que a gente possa se matricular em algum, fazer parte desses grupos. Existem projetos sociais na casa. Eu sempre digo, você pode não ter ainda a instrução necessária
para ser um evangelizador, demora um pouquinho, não tanto assim, mas tem que fazer, né, uma preparação, mas cortar pão, né, ajudar a varrer, essas coisinhas a gente já nasce meio que sabendo, né, gente? E quantos amigos nossos não foram lá para a Casa do Pão, onde eu acompanho um pouco mais, começaram cortando o pão e hoje são estudantes, atuantes na casa, não servindo a casa em si, mas ao Senhor Jesus, se tornando uma pessoa mais útil, sendo mais feliz. E é isso que a gente veio celebrar nessa noite aqui, a alegria de servir com Jesus em nossa própria causa. Que as nossas boas ideias para 2020 saiam do papel. Às vezes, aquilo que a gente precisa fazer todos os dias para deixar as pessoas que estão conosco um pouco mais felizes. E de certa forma a felicidade é um pouco disso, né? Quanto mais a gente divide, mais ela se multiplica. Que tenhamos uma paz, que Jesus e Maria nos abençoem.